Pessoal do sétimo ano, essa videoaula contém a correção das atividades da quarta semana dos materiais do PET, ok? Então, vamos lá para a correção. Então vamos lá para a correção das atividades 1, 2 e 3. Começando aí pela a 1 e 2, a gente tem que observar esse mapa, né, para responder elas. Aí tá o mapa aí, tá lá de cinza, são os povos originários. De amarelo é colonização espanhola, verde colonização portuguesa, azul escuro pela Grã-Bretanha, vermelho pela França e preto pela Holanda, ok? Então vamos lá. Atividade 1. Quais áreas estão representadas no mapa? A quais países essas áreas estavam submetidas? Dica: lembre-se de usar a divisão do continente americano em América do Norte, do Sul e Central. Então, quais áreas estão representadas no mapa? América, né, gente? As áreas da América. Aí vocês podem dividir, como fala aí, América do Norte, Central e do Sul. América no geral. Essas áreas são representadas no mapa, são áreas dessas três Américas aí, né? Norte, Central e do Sul. A quais países essas áreas estavam submetidas? Espanha, Portugal, Grã-Bretanha, França e Holanda, ok? E aos povos originários, né? Mas, como os povos originários não contemplam um país, então é só esses países aí. Então, a número 1 respondida, né? Número 2. Localizem o Brasil. Qual país o colonizou? Quem eram os povos representados pela cor cinza no mapa? Observe as imagens para responder as atividades 3 a 5. Aí a imagem de baixo, né? Bom, vamos lá na 2. Então, são várias perguntas na atividade 2, né? Localizem o Brasil. Qual país o colonizou? O Brasil está lá na América do Sul, né? Tá lá de verde, né? Colonização do Brasil vai estar de verde. Qual país colonizou a gente? Acho que todos sabem. Portugal, né? A gente teve um pouco de colonização de outros países, mas não está nem no mapa, né? A colonização predominante principal nossa foi a portuguesa. Então, qual país? Portugal. Quem eram os povos representados pela cor cinza no mapa? Os povos originários, né? Na América, eles vão ser representados, por exemplo, aqui no Brasil pelos índios, pela população indígena, né? Na América do Norte também os índios norte-americanos, né, que eram diferentes dos índios que aqui viviam, né? Os povos pré-colombianos, os que restaram, né, pós-colonização aí na América Central e na América do Sul. Então são esses povos aí, são os povos que são originários, são os povos que já estavam na Terra antes dos europeus chegar. Ou são os verdadeiros, né, descobridores da América, né, no caso. Aí vamos observar as imagens para responder a questão 3, no caso, né, depois a 4 e a 5 a gente responde no outro slide. Atividade 3. O que foi o Pacto Colonial? Como você imagina que ocorriam os fluxos econômicos entre as colônias e as metrópoles? Bom, gente, o Pacto Colonial ele consistiu, né, ele estipulava, né, que as colônias europeias deveriam fazer comércio apenas com suas metrópoles, né? Ou seja, a colônia só existia em função da metrópole, né? Então eles não, a colônia não poderia manter comércio, não poderia vender para outro país que senão a metrópole. E outra coisa, é óbvio que esses fluxos econômicos se davam de forma a beneficiar a metrópole, né? Principalmente nas colônias de exploração, que são as colônias aí da América Central e da América do Sul, né? Já na América do Norte tem um pouco das colônias de povoamento, esse fluxo econômico não era tão desigual, mas era também, né? Então, basicamente, as colônias vão existir
em função das metrópoles, né? Elas só podiam, esse pacto colonial, ele consistia nisso, né? A colônia, tudo que ela produzia tinha que ser vendido, levado para a metrópole, né? E o fluxo econômico se dava de uma forma desigual, né? Tendo sempre a metrópole ganhando uma vantagem enorme nesse fluxo econômico da colônia, obviamente, ok? Vamos agora responder as atividades 4 e 5. Atividade 4. O que existia nas colônias que poderia ser de interesse da metrópole? Será que poderia existir nas metrópoles que não havia nas colônias? Várias coisas, né, gente? Vários produtos. Porque as colônias ainda não tinham sido exploradas economicamente como as metrópoles, né? A Europa já tinha um fluxo econômico antigo. Já aqui não. Então tudo que era recursos naturais, eles estavam praticamente intactos aqui. Então tinha terras, todos os recursos da natureza, minério, tudo mais aqui intacto, né? Então isso era de grande valia para a metrópole, principalmente as pedras, né, preciosas, os metais preciosos, os metais raros, né, principalmente o ouro, né, a prata e outros, né? Então são materiais, são minérios aí preciosos que tinham aqui em abundância, né? E que vai fazer com que essas metrópoles durante esse período se enriqueçam, inclusive. Então são vários desses recursos aí naturais que eram abundantes aqui, até porque ainda não haviam sido explorados como já haviam sido na Europa, em outros países, em outros lugares. Ok? Atividade 5. Descreva cada uma das imagens, considerando a atividade econômica e a forma de trabalho destacada. Então vamos lá. Tem 4 imagens ali, né? Uma é uma imagem de um ouro, né? Inclusive essas 4 imagens contam muito sobre 3 delas é atividade econômica, mostra um pouco da vida, da relação entre os escravos e os seus donos, né? Mas aí está mostrando um pouco até do ciclo econômico brasileiro. Então, na primeira imagem tem uma barra de ouro, né? Na segunda imagem é um lugar que tá com, eles estão chegando aí com cana, né? Plantação de cana, de açúcar, né? E aí embaixo é o pau-brasil. E a outra imagem, como eu falei, mostrando essa relação dos escravos com o seu dono, ok? Então, vamos lá. Atividade econômica em cada uma dessas imagens. Em 3 delas, na outra não dá para falar, porque não é uma atividade econômica. Só tem o serviço e escravo. Na primeira é a mineração, né? A exploração, nesse caso, aurífera. Exploração do ouro. Exploração mineral aurífera do ouro, né, que foi um dos ciclos econômicos do Brasil. A outra aí, a plantação, né, e a colheita de cana-de-açúcar. E a outra, o extrativismo, né, do pau-brasil, a extração do pau-brasil. E a outra mostra um pouco dessa relação dos escravos com o seu dono. Qual a forma de trabalho destacada aí, gente? A forma de trabalho destacada é a forma da escravidão, né? Serviço usado é o serviço escravo, ok? Nessas atividades econômicas, basicamente quase todas, né? No pau-brasil teve um uso muito também dos povos originários, dos índios e tudo mais, mas até mesmo assim de uma forma escravizada já, né? Então, forma de trabalho que é destacada aí é a forma de trabalho escravo, ok? Então, corrigido aí.